Pessoal, bem-vindos a mais um Economia em 5 Minutos, podcast do Banco BV, comigo Carlos Lopes e com Roberto Padovani. E essa semana a gente vai falar sobre o PIB. O PIB que saiu recentemente, foi divulgado aí o dado do quarto trimestre de 22, então encerrando aí os dados de atividade referentes ao ano passado, e com um número negativo. A gente teve uma queda de 0,2% do PIB no quarto trimestre contra o trimestre anterior, e terminando 2022 com um crescimento de 2,9%. No ano, o resultado não é ruim, a gente vem de mais um ano com um crescimento forte, retomando da pandemia, tanto 21 quanto 22, anos aí impulsionados principalmente pelos estímulos dados, pelas transferências de renda, pelos programas de auxílio durante a pandemia. Isso impulsionou muito o consumo, as famílias que tinham poupança acumulada ali durante a pandemia usaram essa poupança para consumir, e isso impulsionou o crescimento nesse período. Mas a história do quarto trimestre, ela já começa a ser um pouquinho diferente da história do ano, dos trimestres anteriores. Por quê? Porque ao longo do ano a gente foi vivendo um aperto de juros bem expressivo, que levou o juro então a Selic para 13,75. E o efeito de toda essa alta de juros vai se acumulando ali no final do ano e deve pesar bastante agora nesse ano de 2023. Então, o quarto trimestre foi bastante um reflexo desse aumento de juros ao longo do ano, do esgotamento um pouco do crédito, o crédito que veio também se recuperando ali desde a pandemia, mas já encontrava algumas limitações, um endividamento muito alto, um comprometimento de renda das famílias muito alto, juros subindo, inadimplência subindo. Então, tudo isso fez com que o crédito desacelerasse, a taxa de juros desincentivou o consumo, e o quarto trimestre então teve um resultado ruim, com um desempenho mais fraco dos serviços, desempenho mais fraco da indústria, e ainda ajudado pelo setor externo, uma contribuição importante das exportações. O país exportou bastante, importou menos, e isso acaba ajudando o PIB. O setor agro também não teve um crescimento muito expressivo, mas ainda assim teve um crescimento no quarto trimestre, e trimestre que dá uma dica de como deve ser o ano de 2023, tem algumas semelhanças. E é isso que o Padovani vai falar pra gente. Bom, Carlos, para nossa sorte, a economia nunca começa do zero. Quando a gente olha o PIB de 2023, a história é uma continuação do que a gente já viu no quarto tri, e você já comentou. Um consumo perdendo fôlego, basicamente por condições de renda e crédito piores. No caso da renda, a gente tem uma inflação elevada, a taxa de desemprego que vinha caindo se estabilizou e deve começar a subir. No caso do crédito, as famílias estão em uma situação difícil. Elas aumentaram a inadimplência ao longo de 2021, os bancos com isso restringiram o crédito em 2022, e nesse ano a novidade é que existe muita cautela no crédito para as empresas. Portanto, quando a gente olha esse mercado, provavelmente a gente vai ter menos linhas de financiamento, tanto o consumo e a produção vão sofrer. Mas esse quadro não é tão dramático porque você tem fatores que ajudam o crescimento também. O primeiro deles, obviamente, é a economia global. A China está saindo do confinamento, o ciclo brasileiro depende muito do crescimento chinês, e principalmente o agronegócio vai ser favorecido, porque além de produção recorde estimada para esse ano, os preços internacionais estão em bons níveis, assim como o câmbio ajuda o exportador. Então, a agropecuária, o agronegócio, o setor exportador vão ajudar a sustentar o crescimento no Brasil. Além disso, a gente tem que lembrar que o governo tem aumentado seus gastos com programas sociais, reajuste de salários, investimentos públicos, o que também reforça o crescimento. E não menos importante, a gente tem que lembrar o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. São várias reformas que foram feitas: reforma do mercado de trabalho, reforma da Previdência, autonomia do Banco Central, marcos regulatórios importantes como o saneamento. Isso tudo traz previsibilidade, estabilidade e investimentos para a economia brasileira. Não por outro motivo, a gente tem se surpreendido a cada ano com um PIB mais forte do que o estimado. Tem alguma coisa nova acontecendo, e essa coisa nova é que o Brasil parece muito mais robusto em termos de crescimento, muito mais resistente a choques. Essas tensões geopolíticas no mundo também favorecem a economia. É uma economia relevante, grande, estável, e portanto a gente se beneficia de desvios de comércio e de fluxos financeiros para cá. É um quadro positivo. Quando a gente coloca tudo isso na balança, o resultado ainda é um crescimento importante. A gente está estimando um PIB na casa de 1,3 esse ano,
um ritmo menor que a gente viu nos últimos anos, mas ainda assim um crescimento importante a despeito dessas preocupações com renda e crédito. Bom, essa história, nos falamos na próxima semana. Até lá!